Ô Marcos, é o seguinte, como foi a viagem para a cidade do interior, se eu não me engano é Porto Feliz? Isso. Né? Foi você e o vereador Marcos Xavier para a cidade para ver lá a questão de tratamento precoce. Parece que o prefeito estava fazendo um esquema lá que estava dando certo no tratamento do Covid, né? Como foi essa viagem? Você trouxe alguma novidade lá? Como é que foi? Tanto é que eu até quero explicar um fato. Os críticos maldosos que colocam nas redes sociais: para que pegar, como é que fala? 3 mil reais para viagem, sendo que é daqui até ali. Isso daí chama-se um adiantamento, é uma provisão de gasto, não quer dizer que você vai gastar. Quando eu fui lá em Porto Feliz, nós acabamos gastando totalmente 500 reais. Eu quero ver o cara que ficava soltando que é fake, não tem rosto, é um covarde, falar agora nas redes sociais quanto de fato nós gastamos naquela viagem para Porto Feliz. Porque mencionou que eu tinha gastado 3 mil, mas não, a gente leva 3 mil e aí vê comida, vê a estadia, você está entendendo? Gasolina. Imprevisto. É isso. Aí você fica pensando num imprevisto, por exemplo, de repente eu estou lá em Porto Feliz, me surge uma ligação lá de São Paulo, certo? Um deputado ou o assessor do governador quer que eu vá lá para São Paulo. Ué, se tivesse esse pedido, eu já saía de Porto Feliz e ia correndo para São Paulo, sem ter que ficar ligando para a prefeitura, porque eu já estaria com dinheiro para gastar. Entendeu? Então veja bem, todo adiantamento é uma previsão de gastos. Não quer dizer que a gente vai gastar tudo. Agora, o que nós fizemos lá? A gente visitou lá os departamentos da saúde, visitamos o comércio, e vimos, a cidade tem 70 mil habitantes, não, 77. Martinópolis tem 26 mil. Lá, com o tratamento precoce, eles tinham naquela ocasião 44 mortos. E Martinópolis já estava em 48, com 26 mil habitantes. E Martinópolis não tem um tratamento precoce. Vários médicos se recusaram. Então o que nós fizemos? Depois que eu vi que lá tem um certo resultado, eu fiz reuniões com médicos daqui, deixei a critério. Então o que acontece? Tem médicos aqui em Martinópolis que estão dando tratamento precoce. Entendeu? Nós da prefeitura, nós não podemos interferir nessa atitude. Mas você pode ter certeza que os números vão abaixar cada vez mais, porque tem alguns médicos por aí que já estão fazendo isso daí. Ô Marcos, é o seguinte, outro problema, esse é um problema grave, não é só Martinópolis, mas muitas cidades, que é a questão de moradia. Nós temos novidade para surgir aí em relação à moradia, a CDHU, a Casa Popular, como é que está isso aí? Bem, foi o que eu acabei de falar agora há pouco a respeito das lagoas de tratamento. Nós vamos limpar essas lagoas. Nós vamos autorizar os loteamentos a acontecer. Aí o que vai ficar faltando? Toda a construção de CDHU, dessas coisas assim, depende da prefeitura comprar o local e a CDHU vem com convênio e faz as casas. Mas para isso tem que ter o terreno. Martinópolis não tem, entendeu? Eu acho que só teria um lugar que caberia na média de 30 ou 40 casas. Então o que acontece? Depois que nós limparmos as lagoas de tratamento, nós já vamos ver lugares para uma possível construção de 300 casas populares. Então, provavelmente, para o ano que vem, Martinópolis estará inscrito e assim, pelo menos começaremos o processo. Não estou dizendo que vamos entregar as casas, porque o procedimento é muito demorado, entendeu? Porque aí tem a parte da licitação, das inscrições, depois tem a parte do começo da construção, a gente não sabe como que demora, às vezes a empreiteira que é escolhida acaba atrasando alguma coisa. Então, vontade e fazer a nossa parte nós vamos fazer.
Mas, em nome de Jesus, até o final do nosso mandato, nós vamos entregar casinhas populares em Martinópolis, com certeza, a partir dessa limpeza que eu volto a dizer, uma das mais importantes que as outras administrações não fizeram, que é a limpeza das lagoas de tratamento daqui de Martinópolis. Ô Marco, outra coisa também que precisa esclarecer para a população, principalmente para aqueles que estão nas redes sociais para criticar, eu vou fazer uma pergunta para você, aliás, são duas em uma só. Houve cortes de hora extra dos funcionários públicos? E em relação a adicionais noturnos também, teve algum problema em relação à Defesa Civil, não é isso? Isso. Existe mesmo esse corte de hora extra dos funcionários públicos e também houve o pagamento de adicionais noturnos para esses funcionários da Defesa Civil, que no caso são voluntários, né? Bem, o que acontece é o seguinte, Macrax, nós ao fazermos um pente fino da forma que era feita os pagamentos dos funcionários, ainda mais que nós precisávamos de fazer economia, nós cortamos as horas extras que praticamente eram pagas 60 horas extras. Aí a gente começou a se adequar com a lei, colocando banco de horas, e aí depois chegamos ao meio termo que o maior número de horas extras que nós vamos pagar seria 30 horas, não 60 como era antigamente. Mas quando fala 60 horas extra é para cada funcionário? Como que é? Ou Não, existe um número específico? não, o que acontece? Tem uma parcela dos funcionários que recebiam, entendeu? Tem uma parcela. Outros, inclusive, recebiam sem executar as horas. Porque o nome diz extra. Eu trabalhei 8 horas. Se eu vou trabalhar mais 6, mais 3, é extra. Tinha casos que o funcionário recebia 60 horas sem nem trabalhar 1 hora. Então a gente fazia fez 8 e não tinha hora extra. Exatamente. E a gente fez esse pente fino e começou a organizar de forma diferente. Aonde muitos criticam a gente por ter tomado essa atitude, né? Agora, com questão à Defesa Civil. Eu havia nomeado o chefe do trânsito, amigo da gente, ao qual fiquei muito triste de ter que tomar uma decisão e desligar ele da função de chefe de trânsito. E falei para ele, você vai ser o diretor de trânsito e cuidar da Defesa Civil. E aí eu disse para ele, só que Defesa Civil, eu não quero pagar ninguém. Porque a gente ouvia dizer que na administração passada chegava a pagar até cerca de R$ 1.500 mensais para fazer essa coisa, né? E outros até recebiam mais, né? Então o que acontece? Eu achei assim um absurdo. Tinha gente que estava recebendo esses adicionais, tanto de hora extra quanto de adicional noturno, que não chegavam a estar trabalhando, porque faziam parte de uma situação, né? E eu falei para ele, eu não quero que pague. Aí o que acontece? Eu falei, corre atrás, tenta organizar isso daí e vamos que vamos. Eu falei, ele começou a correr atrás e parece que estava tendo dificuldade de conseguir achar o voluntário, entendeu? E claro, eu nos meus afazeres nem fiquei perguntando para ele, nem nada dessas coisas. E nisso se formou uma comissão que eu não sabia os integrantes da comissão, né? Porque eu deixei para ele resolver isso daí. Só que o que acontece? Aonde que de repente não bateu o nosso pensamento? Eu com pressa para resolver as coisas, tudo mais essas coisas, foi assinado o adiantamento, né? Por quê? Com o outro se pagava esse valor e eu vi o valor lá de R$ 600, né? E foi carimbado
autorização disso, porque estava por R$600. Então veja bem, de 1.500 caiu para 600, né? Eu olhei o preço de repente, de boa, só que eu não sabia da composição. Ao ver que tinha vários comissionados, aí eu não gostei. Foi onde que faltou comunicação. Ele deveria ter falado, ó, não consegui gratuitamente, e aí o que nós faz? Aí eu pegaria o pequenininho que estava ganhando um salário mínimo e colocava ali no meio. Mas me fala uma coisa, o diretor de um departamento como esse, ele tem o poder de chegar, no caso, no recursos humanos, no departamento pessoal, e falar, ó, paga. Não. Ele manda a autorização. Assim, ó, esse é o como eu falar, a equipe, né? E pedimos que acerte isso. Aí o que acontece? A pessoa do departamento pessoal não sabia até então do decreto do Cristiano. Olha como que foi a administração passada. O Cristiano assinou um decreto dizendo que a defesa civil era gratuito, que não era para pagar. E ele mesmo, no final, sei lá, depois de 6 meses, sei lá, eu não sei as datas certinho, ele mesmo assinou também, autorizando para pagar. Então ele fez um decreto para falar não paga, e ele falou paga. E como ela não tinha esse decreto lá no departamento, ela falou, então vou pagar. Ela pagou o último decreto. Isso. E aí que está o negócio. Não houve apontamento do Tribunal de Contas. Não houve. Alguém comeu bronha aí nisso. Então o que acontece? O que nós fizemos? Embora ficou uma situação que eu não fiquei sabendo certinho da composição como é que estava sendo feita, nós falamos, então já que não pode, então que os anteriores devolvam o dinheiro para os cofres públicos. Aliás, eu corrigi o erro também, né? Fiz os que estavam com o nome devolver. Então logo em seguida, quando eu fiquei sabendo